Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao DespertaCast. Eu sou o Rafael. Eu sou o Quiloa, com vocês na área. Galera, e aproveitando, já deixa seu like aí com a gente, compartilha. E se você tiver um amigo ou algum familiar que se identifica com o nosso podcast, compartilha com ele. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Compartilhe com vocês, tá, galera? Hoje a gente trouxe um parceiraço, um amigo, que assim, é um cara que mudou muito minha vida. E mudou a vida do Quiloa também, como o do outro podcast, que foi o Diogo. E hoje a gente trouxe o Filho. Hoje vocês vão conhecer o Fili. E aí, Fili? Manda, papai. Beleza? Cara, pra onde que eu olho? Nem sei. Essa daqui, filho. Essa? Mas eu falo olhando pra lá, pra cá? É, fica à vontade. Se sinta em casa. Você tá em casa. Aqui é seu, entendeu? Pode dobrar as perninhas, pode ficar tranquilo. Agora eu tô só com a minha canequinha. É isso, irmão. Show. Bom, o que vocês querem que eu fale aqui a respeito de mim? Porque eu tô muito lisonjeado, assim, de estar aqui. Eu acho que era um sonho meu também, realizar isso, de expandir e mostrar, tipo, a nossa voz pro mundo, assim. Porque a gente tem um grupo uma egrégora muito forte de amigos, assim, tá ligado? Então, quando você me deu essa mensagem de que tava iniciando isso e tal, meu coração se encheu de alegria, assim, tá ligado? De tá podendo realizar um sonho junto com vocês. Então, gratidão por esse momento, primeiramente. E satisfação de estar aqui. Ô, irmão, valeu. Nós que boa. agradecemos aí, cara. Você é um cara sensacional. Você tinha que trazer o seu conhecimento aí pra galera conhecer um pouco aí de você. E você tem muito conhecimento aí. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com você, cara. E da nossa galera, Não, calma, que aí eu agora. E o Filho, como ele não consegue vir sozinho, porque acho que ele nasceu meio que grudado com o Diogo, entendeu? Os dois é muito parecido, entendeu? Os dois tá sempre, tipo. Aliado. Aí o que aconteceu? O Filho ia vir gravar e quem apareceu aqui? Diogo, né? Presença ilustre. Semana passada ele já tava aqui, hoje ele já veio, ele tá curtindo, entendeu? É perigoso ele aparecer mais vezes aqui. Ele vai ficar na assistência. Mas, Fili, o que eu quero saber de você? O nosso tema, o próprio nome, né, do podcast chama Despertar, né? E o que a gente quer de você? A gente quer entender aonde que você despertou para ter a vida que você tem hoje. Todo esse conhecimento que a gente passa um pro outro, eu, você, o Diogo, o Quiloa, o El e assim por diante, todo mundo que é o Thiago, todo mundo que é desse time, né, que a gente fala, né? Que todo mundo tem a gente sempre fala que cada um tem um dom, né? E a gente acaba compartilhando isso um com o outro e acaba trazendo um grupo que chama Afinamento do Ser, né? Que a gente acaba se afinando. E eu queria saber de você, quando que foi essa virada de chave? Porque eu sei que você tem uma história muito bonita, você morou fora e tudo mais. Como é que foi essa trajetória sua? Beleza, vamos lá, que é comprida. Bom, eu sempre tive desde criança, assim, uma conexão muito forte, assim, com o divino, né? Fui uma criança serelepe, que bagunçava pra caramba, a gente sempre tá zoando um com o outro também. E de muita criatividade. Então, às vezes, meus pais me levavam, assim, pro interior e eu brincava sozinho. Pegava urucum, assim, me pintava inteiro, ficava no meio dos milharal e tal. Então, já tinha essa conexão com a terra também, né? Então, esse contato, acho que com a terra acaba trazendo a gente para esse lugar de proximidade com o divino. Então, meus pais, assim, eu venho de uma família metade mais para um lado europeu, parte dos meus pais, do meu pai, e da minha mãe traz uma linha mais indígena também, filho de caboclo e tal. Então, essa mistura Bem formou puxado, né? todo esse Bem caldeirão, arretado, né? hein? E a gente vem trazendo essa ancestralidade, né? Conforme a nossa família. Isso geneticamente, todos os padrões a serem quebrados e tal, né? E dentro disso eu fui criando, né? Isso dentro de mim e buscando, eu sempre fui muito curioso e tal. Música, meus irmãos sempre ouviram muita música boa, assim, e tal. E aí, quando eu tinha uns
Quando que é catequismo? É 16, 14, 15, né? Acho que é por aí. Primeiro catequese, depois a Primeira comunhão. Então eu não depois a catequizei, catequese. primeira comunhão. Eu só fiz isso também. Eu fiz a primeira comunhão só, que depois de 16, 17, uma coisa assim, era Aham. catequismo, né? É. Acho que é isso. Catecismo. Conhece? Bom que ele é bem espiritualizado, né? Mas não tão muito religioso. Não tão religioso, né? Diferente. Mas enfim. E aí adentrei esse campo do cristianismo, que a maioria de nós ocidentais aqui no Brasil, né, acaba O padrão, indo né? para esse lado do cristianismo, e a gente tem um país multicultural, né, cara? Tem a linha da Umbanda, tem tantos lugares, né, a percorrer. Então, para mim, eu sempre tive isso desse não preconceito mesmo dentro de uma religiosidade. De uma religião, no caso, né? Não a religiosidade. Porque a religiosidade é eminente ao ser humano, então tá tudo certo. E dentro disso eu fui criando todo esse lugar de me conectar com o divino através desse caminho do cristianismo, né? Mas sempre com esse negócio dentro de mim. Porra, mano, eu quero ir pra outros lugares também e tal. Enfim, encurtando um pouco a história, acabei indo pra fora. Tinha uns 22, 23. E aí me deparei com pessoas do mundo inteiro. Tipo, árabe, francês, italiano, australiano. Acabei indo pra Que Austrália, lugares né? que você foi? Austrália. Austrália, legal. Fui pra Gold Coast. Aí fiquei mais ou menos uns 3 anos e meio, assim, e tal. E aí fui conhecendo pessoas de tantos lugares que me ajudaram, porque lá fora você acaba criando uma família semelhante a essa, assim, aonde você tem esse negócio dentro de você. O ser humano tem esse negócio do pertencimento, né? Ele quer uma tribo, ele Conectar quer... a tribo, né? Isso é uma coisa A vibe ancestral da de tribo. família, mas a nossa família pode ser o planeta Terra inteiro. Então essa é uma desconstrução também de ir pra fora, que você... Mano, todo mundo pode ser o meu irmão e me ajudar. Então pessoas, tipo, maravilhosas me ajudaram, que eram de outras religiões, que eram de outras seitas e costumes, enfim. E aí acabei me relacionando também com uma garota francesa, e foi uma história de amor, assim, fora do país, assim, muito bonita. Ela era tal. o pai francês e a mãe? Eu contei, né, pra você. O pai dela era francês, Aham. a mãe dela era de Bali, na Indonésia, mas ela nasceu na Austrália. Ah, tipo... Um 3. mix maluco. Então ela Manda era um beijo poliglota. pra ela. Ela era da hora. Ela tá casada? Satisfação. Não, já tá casada, tá tudo certo. Eu não tenho isso. Com quem eu me relacionei assim, eu converso com ela ainda, tenho o maior respeito, já tenho uma filha. Legal. Da hora. Então tenho um amor Bom assim que você por ficou ela. feliz por ela, né? Isso que é bonito. Né? Fiquei, caralho. Já tem que ser trabalhado isso dentro da gente também. Não, total. A felicidade do... E ela é que me trouxe um desses despertar também. De me relacionar com uma pessoa, tipo, de outro país, que tem todo esse mix, né? E da família dela, Bali é um lugar super espiritualizado. Sim, assim, acabei né? indo pra E lá. religioso. Acabei indo pra lá, fiquei 2 meses. Você foi com ela? Eu tava na Austrália, precisava renovar o meu visto. E aí eu indo pra Bali, ia ficar uns $700 mais barato na época. Aí eu falei, porra, mano, não vou. Como que não? Lógico que eu vou. E ela ainda me deu esse salve e falou assim, mano, se você for, você vai economizar esses 700 e você gasta aqui. Viaja, vem pra cá e gasta aqui, né? Eu falei, beleza, e você vai ficar em casa, não vai gastar muita coisa e tal. E ela é nativa, então a melhor coisa quando você vai viajar é estar num lugar que você conhece o nativo, porque ele te dá esse amparo. Esse lugar de, mano, pode ir pra eu conheço a quebrada. E leva nos lugares que não é aquela de culturas turísticas, né? Sim, a raiz A mesmo, nata, né? lugar, tá ligado? Então, como ela conhecia, foi criada lá, falava o idioma, a mãe dela de lá. Então, fui pra lugares, assim, mano, sensacionais. Tipo, com a família dela, em... Como que chama? Vilas, né? Que é da família, porque ela tipo, tem a parada de casta ainda. Então, dorme só mulher pra um lado, homem só pro outro. mesmo? E tô louco, velho. Diferente, é outra realidade, No né? fundo tem um campo de total, arroz, mano. total. Cultura, né? Muita cultura. E aí, 15 anos você já tá dormindo na casa da namorada. Ou a namorada tá vindo na casa do namorado. Tô falando, tô bebendo água, porque liberdade, tá seco. Enfim. E aí fui pra esse lugar e dentro desses locais que eu percorri, muitos deles tinham
templos, né, hindus, porque lá é uma mistura, agora eu não vou lembrar, parece que é do hinduísmo junto com o budismo. Então eles falam que parece terra dos 2.000 deuses, algumas coisas assim, que é porque muitos deuses. Só o hinduísmo é grande, né? E mais o do hinduísmo tem um monte. E Budismo aí já tem lá, outras por conta vertentes. do contato com os animais, eles têm o deus do macaco, não sei o que e tal. E pra mim isso era muito... Nossa, um outro lugar, né? Vindo do Ocidente, o Oriente é muito diferente. Então é outra cultura, outra forma de pensar, de interagir com o ser humano. Então é uma quebra, assim, mano, de paradigmas, de tabus, de muitas Crenças, coisas, de de tudo, crenças. E aí, dentro disso, eu num relacionamento, né? Com uma pessoa. E ela me mostrando tudo isso. Então, foi um negócio muito louco. E a mãe dela orando e falava, mano, pode orar pra quem você acredita, né? Rezar pra quem você acredita. E acende os incensos. E eu acabei indo num ritual lá, foi muito incrível, cara. Que esse ritual parece que acontece a cada 25 anos ou 40 anos. Não vou lembrar. Então, não é fácil você estar lá e participar. Uhum. Ela nunca tinha participado. Ela nunca tinha participado? Vários primos dela que tinha 12, 14, nunca tinha Nunca visto. tinha visto. Você chegou bem Eu tava lá, falando, a gente foi no ritual assim, mano, você vai Privilégio, hein? entrando dentro de uns templos, várias ruínas, assim, e aquelas carrancas, né? Porque a carranca tem um simbolismo também. Isso foi que ela me ensinou também. Quando você entra num templo, tem carranca, que é que a gente trabalha com, é um capeta. Não é. É um negócio pra espantar os maus espíritos. Então, na hora que você tá entrando, já... Nem vem que não tem, Como tá aqui ligado? na Umbanda Já tem o se Exu, joga. né? Aqui tem Exu. Que é o forte. Aquele negócio, mano, tridente sai. de- É um negócio transgressor, né? Tipo... Então, todos esses conhecimentos, assim, foi me adentrando num lugar muito de... reconhecer o que eu sou de verdade, né? E trazer isso pra dentro de mim também. Não ficar num negócio com uma viseira, né? Eu posso ir pra esses lugares também. E que traz conhecimentos incríveis, né, mano? A gente foi pro yoga, aí vai vir. Ixi, tem Enfim. bastante pra contar. E dentro disso, eu falei com esse cara lá no... quando eu tava na Austrália. Não, em Bali eu tava. E conheci uma mulher lá que falava da ayahuasca e tal. Enfim, bem nessa época a gente se conectou. Começou a trocar ideia. E aí você falou, quando você voltar pro Brasil, né? A gente vai trocar muitas ideias sobre um monte de coisa. Tô lendo muita coisa boa. E quando eu lembro que nessa fase minha de começar, esse começo de despertar, né? Comecei a ir pra esse mundo, assim, eu tinha muitos amigos, assim, quando eu começava a conversar, tipo, nossa, esse Diogo tá maluco, do que ele tá falando agora? Religioso, não sei o quê. E o filho lá, eu comecei a trocar ideia com ele, foi o único Mesmo brother momento. que manteve ele lá, eu aqui, a gente maior conexão. Não adentrou esse lugar de compartilhando. preconceito, porque eu tava quebrando tantos preconceitos, tantos tabus, desde a Austrália lá atrás. Então esse meu despertar, ele foi vindo em doses homeopáticas, não é um negócio que, despertar pra mim, eu acho que não é... É o despertar com 3 pontinhos, tá ligado? Desenvolvimento, né? São vários despertares. O caminho da evolução é uma caminhada, não é uma chegada. Você vai indo. Enfim. E aí, quando eu voltei, a gente começou a fazer vários estudos, né? Treinando lá na sua casa Sim. e tal. Foi muito da Fazendo hora. calistenia, Já treinando né? o corpo e a mente, e lia, Você meditação. ficou quanto tempo lá? Em Bali? Não, fora. Ao todo, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos e meio. 3 anos. Com 2 meses em Bali e tal. Ainda passei em Madrid na volta. Legal. Delícia, hein? Comprou essa boina lá. Não, essa boina aqui, velho, é uma coleção do Kerry Slater, pai. Não é fraco não, hein? Você tirou foto com ele lá, não sei se você Tirei encontrou foto ele lá com no ele campeonato na lá, Austrália, né? caramba, bem lembrado. Meu sósia. Não vou tirar, não. Deixa Tá quieto. ficando sósia também. Vai ficar. Tá igual. Não, vou Se tirar usar a boina, tá igualzinho, né? Deixa aqui. Vai ficar só o Fael de cabelo aqui no podcast. Esse cabelo vai voltar. Esse cabelo vai voltar. Oremos. Mas é isso. E aí foi vindo despertar através Você das voltou, coisas. você voltou pro Brasil em que ano? Voltei no Brasil. Nem não vou lembrar, eu sou ruim com data, cara. Mas eu tava Quando você vendo faz hoje aniversário? um negócio, aqueles A negócios. Maite tava com 3 anos. Faz 7 anos já. Faz 7 anos. Faz. Até porque eu vi um negócio quando vem lá no Insta. Memórias, né? Aquele negócio de memórias. Eu lembro que eu- Mostrou uma foto de 8 anos atrás. Só que eu lembro que foi um pouco depois que eu cheguei, então. Mais ou menos isso, uns 6, 7 anos. Porque eu lembro do 2015, apartamento que eu tava 2014. morando, quando a gente tava treinando, eu fiquei lá só 1 ano, eu acho. E aí foi bem nessa época que Verdade. você voltou. Aí depois fui pra Itália também. É. Fui pra Itália
Itália eu fiquei 7 E na meses. Itália você tem ancestralidade na Itália, né? Sim, aí veio também essa busca da minha ancestralidade através dessa viagem que eu fiz, porque essa parte do meu pai é de família italiana e minha avó, ela veio pra cá com 3 aninhos de idade, junto com a minha bisavó, no caso, né? Só vê elas duas? Só veio elas duas porque é uma história muito doida. A minha bisavó, ela veio atrás do meu avô. Ela era ciumenta. Aquela mulher ciumenta e pá, então... Você acha? Aí Ela ele que veio viajar, naquela primeiro- época não existia Vamos avião, atravessar irmão. o Atlântico? Ela veio de... Olha só, Vou Ela atravessar veio- o Atlântico, o que ela ele tá veio- fazendo? que ele eu tá quero esse fazendo? nível de paixão, Porque amor. ele não tá me Será que- respondendo no É, WhatsApp, ciúme. eu vou atrás dele. Mandei um povo Como ainda correr. não inventaram um iPhone, eu vou lá. Isso em que ano? Sei lá, 1950? Eu acho que pela data lá, se não me falha a Não, memória, antes, se pô. liga. Lógico, 55 é minha mãe. Da avó do Zé, tá falando. 1890 e pouco. 1890 e pouco. E ela veio de Minha avó cargueiro era pra pra estar cá. com 100 e poucos anos. Veio de naviozão. Veio de navio, mano. Nossa. Escondida e tal. Diz a história que ela veio escondida no barril de azeitona. Mas aí a história que a gente sabe também Vai. tem... Amor É igual são- lenda, É um, né? é um século igual as quase, é um lendas. século Uma de aventura, história, né? Uma De boca a volta boca. de boca a boca. Então, Amor quando bate fica mesmo, né? A avó ter feito esse rolezinho, hein? rolê, velho. Nossa. Enfim, e aí tem essa história da minha avó e meu pai conta, assim, né, e tal. Então, quando eu fui pra Austrália, lá eles têm a condição de um visto que chama Working Holiday, que é um visto de trabalho com férias. E essa condição não tem para brasileiro, só para alguns países. E a Itália tinha, né? Então eu decidi fazer quando eu cheguei aqui no Brasil, tá ligado? Uhum. Pra poder voltar pra lá e ficar Pra mais poder tempo. voltar, ficar mais tempo, ou até pra ir pra outro país. Ele te dá essa aporte geográfico, né? Uhum. Então eu tenho esse negócio meio cigano, sei lá o que é, que eu gosto de ir pros lugares, conhecer, tá? Então, falei, vou fazer. E quando você, sem querer te cortar, e quando você tem parentesco lá, eles facilitam também a questão do visto, a questão da permanência. Então, o que acontece é que minha avó, ela é falecida. Se ela tivesse viva, eu poderia ter feito por aqui, pelo Brasil. Mas como ela já é falecida, aí eu tive que fazer toda a questão da documentação. Mas pra tem poder uma ir. história também assim, porque tem um grau de parentesco pra você tirar a nacionalidade, né? E você é a última possibilidade, né? Da sua família, Tem né? essa história Tem que é essa bem história. legal, porque o meu pai e minha avó teve 21 filhos. 21. Quem teve? Minha avó teve 21 filhos. Como? Só que seu Por isso que avô- ela veio atrás, ela queria fazer. Isso é legal vocês saberem essa história aqui. Nossa, agora entendi. Só Atlético porque pra popular o agora Brasil, entendi. papai. Pô, mas Você quando- sabe que metade da população do Brasil foi ela que deu andamento, né? O bagulho é louco, Ela- né? Pô, mas responde Ela uma deu coisa andamento. agora. Mas antes de ela atravessar pra vir pra cá, ela já tinha algum filho ou ela fez tudo aqui, irmão? Ela tinha 3 anos. Minha Ah, avó, ela tinha 3 anos. Quem Bem veio, lembrado. minha bisavó trouxe minha avó, né? Olha só. Ela tinha 3 anos, aí construiu a vida aqui. Conheceu meu avô, que também era de origem italiana, só que ele nasceu na Argentina. Então, meu nome, na verdade, é herdado do meu avô. Mas eu fiz a minha nacionalidade através da minha avó. Porque a minha avó era italiana, o meu avô era argentino. Ah, O pai dele era italiano. Então, eu encurtava esse processo, né? Então, eu acabei fazendo pela Itália. E aí tinha que fazer, mano, tem uma história muito doida. Depois, qualquer dia eu conto. Fica à vontade, irmão. De como eu fui pra Itália. Conheci a garota, mano, através do Instagram. Sempre tinha um amor envolvido, A né, irmão? Luana. Mas, mano, essa não é amor envolvido. Eu não conheci é, já. mano. Fala da Luana. Ela vai ouvir o podcast, mano. Eles estavam no... Ela é foda. Na cerimônia. Você conheceu ela, que ela também tava no casamento do Márcio. ela lá. tava. Ah, ela é? tava. A Luana, Essa você lembra mina é dela, que tava zica, no casamento do Márcio? E fez um trabalho lá com a gente no Léo, lá no Ela canto. arrumou acho que eu tudo. Ela lembro. que ajudou a Acho que eu arrumar lembro. tudo Tava os três, tava ele, o Rafa veio e pra ela. cá. Ah, não lembro, olha não. só. Não sei quem Ela veio pro Brasil bem na época que foi o casamento do Não sei quem que é, Márcio. não. Não vi, não. Bem na época. Aí eu falei, mano, você vai comigo no casamento. Tá? Ela demorou. Como é que ela falou? Demorou. Ah, não, bom que ela é bem ativa, né? Enfim. Bom que você é bom também. Bom que engaja, né, irmão? Não dá, Engajamento. Tem que ter risada também, né?
Mas aí você chegou no Brasil e tal. Cheguei no Brasil. E aí Não, você você trombou tava o Diogo. Você que foi buscar ele lá? Ou... Não, ele veio pra cá e não falou, putz, no jogo não tá tão legal, vou dar mais uma saída, depois vou ver se ele melhora. É gostoso ficar do lado do Diogo, mas tem uma hora que tem que dar aqueles time, tá ligado? Não, eu tô ligado. Aquele espaçamento. Aí ele foi pra Itália. pegar um Ah, arzinho. você voltou pra Itália de novo? Não, Não, ele não. tava contando com como que ele foi pra Itália, que ele foi pra lá e conheceu a Luana. Sim. Ah, é verdade. Aí, enfim, conheci ela através do Instagram, porque eu precisava fazer a minha cidadania e eu não tinha nenhum parentesco lá, tipo, parente mesmo. Meus parentes já tudo faleceram, minha avó, porque é uma... 100 anos, 100 e poucos anos ela teria, então todo mundo já veio pra cá. Eu acredito. Entendi. Então O que não tinha ficou como. acabou já, sei lá, meus primos, assim. Nem sei, tem primos que eu nem cheguei a conhecer. Se são espalharam, né? se espalharam e tal, enfim. E aí acabei indo através dela, porque eu ia ficar na casa dela. Eu dei esse salve nela pela internet. Falei, mano, tô fazendo um processo assim e tal. Você não me daria um aporte aí? Ela, mano, pode vir. Do norte, né, mano? A galera lá é super mais aberta, assim, já, mano, de cheio. Tocantins? Macapá. 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 Ela falou, encosta. Aí, colei na casa dela e ela me ajudou com o processo. Eu já tava lá uns 2 anos e meio. Então, ela já falava italiano e tal, né? Aí me ajudou a fazer todo esse processo e pá. E por que eu fui atrás disso, né? Pra não sair do assunto. Por conta dessa ancestralidade. Que, tipo, meu pai carrega e fala muito disso. Então, também, pra adentrar esse lugar. E foi um negócio que me conectou muito com meu pai, tá ligado? De ir atrás disso. Ele gostava de... foi dolorido, assim... O processo de ter que refazer vários documentos. Porque eles chegavam aqui, tinha nome errado. Então era Mirabello com L, eles colocavam com L só, Mirabelle. Tem todo esse processo de ir no cartório, porque chegavam aqui também, tipo, tinha um nome... Anunciata era o nome da minha avó. Então não era um nome comum aqui. Então pra ter um vínculo maior, eles colocavam às vezes um Maria na frente do Anunciata. Ela era chamada de Maria aqui. Rolava preconceito também. Eles não podiam falar o italiano na época, nas fazendas, várias paradas, né? E aí eu... Indo atrás desse negócio da minha ancestralidade, através dessa cidadania italiana, eu adentrei esse lugar com meu pai, né? Esse vínculo com a minha irmã. Todo mundo começou da minha família, né? Movimentar. Familiar, né? E é legal você pegar as suas raízes, né? Eu, conversando com o Preto uma vez, aquele camarada meu que vocês conheceram. Salve, Preto! Salve. Preto Costa. Facção carinhosa. É isso mesmo. Da hora. Eu vi hoje lá. Da hora. E aí, falando com ele, eu fui pra esse lugar, né? De trocar essa ideia sobre ancestralidade e tal. E eu tinha falado pra ele de um documentário. Era o Sankofa. Acho que você já assistiu, né? Sim. Foda. Que fala sobre essa ancestralidade, assim, do povo negro, quando chegaram aqui e tal. Conta a história E toda do... contando a história dos orixás. Esse é muito legal. Você não assistiu esse, Sankofa? Louco, mano. Não, não. Nossa, esse... Pai. Meu, É um ele seriado? conta... O cara é um Assiste com seu jornalista, pai, é um né? fotógrafo, né? Olha só. Ele é um fotógrafo que ele vai pro continente africano, passando por todos os vilarejos de onde os portugueses iam lá e dominavam os negros para trazer como escravo. Sim, e aí foi lá olha só. contar a história deles a partir de lá, de onde eles foram retirados. E aí como ficou e a história de lá. Tem umas correntes que eles ficavam amarrados assim, Nossa, ainda mano, nas é árvores forte. lá hoje nas praças. Forte. É Nossa. fortíssimo. Os lugares cara. onde eles saíam dos portos. Porque Olha ficava só. um É monte bonito também. de negro amarrado dentro de um negócio enclausurado, às vezes. E aí era uma janelinha Umas prisões, pro mar, pra a saída pra onde ele ia. E nunca mais ia voltar. O cara falou forte, que tem hein? uma hora, né? Forte, pai. E aí ele traz toda essa história de cada região que foi Angola, tirada. e conta a história da capoeira, cê é Olha louco. só, A história da legal. capoeira no De algumas vezes de onde surgiu, né? Aqui teve a Umbanda, mas aí depois teve várias fez um de onde mix, veio, né? assim, as Que aí veio junto com religiões também, entidades assim. e pá, o que todo um juntou contexto de lá de pra orixá. cá. Você que tem essa ancestralidade, né? Com a capoeira Sim. Assiste, mano. e essa coisa do africano e tudo mais, Sim, né? sim. É minha ancestralidade, acho que foi minha quinta geração, né? Minha tataravó, né? Meu tataravô, quer dizer. E aí
teve essa questão também da ancestralidade com a capoeira também, né? Que foi também foi uma coisa que eu trago até hoje, meu pai é mestre. Então, eu sinto muito que, assim, tipo, eu reino muito nessa questão da minha ancestralidade africana também, porque, querendo ou não, a gente somos memórias deles, né? Exato. Em tempo Você real. carrega essa genética, né? É, isso mesmo. E a gente se identifica muito, né? É muito legal, porque a cultura africana, acho que todas as culturas, elas são muito ricas, né? Mas como eu tenho essa afinidade mais com a cultura africana, eu acho que eu acredito que é uma coisa bem profunda, que é sem limites, né? Tipo, tem vários tipos de religiosidade. Então, é muito bem complexo, assim, né? Bem legal. Lembro, fazendo uma menção assim, eu lembro de uma conversa que a gente teve, eu explicando um pouco da minha história e tal, que foi eu, você e a B. Salve, Betânia. Salve, Betânia. É a próxima. Ela é embaçada. E aí, aquele dia eu tava só querendo ouvir vocês, assim, tá ligado? Porque vocês estavam contando muita coisa legal. E eu sei desse meu lugar de buscar assim, a minha ancestralidade. Nessa ideia com o Preto, só pra engajar, eu falei pra ele, porque vindo de um lado mais europeu, porque eu tenho esse sangue também, você consegue resgatar muita coisa. Porque tem papéis. Uhum. Tem histórias, né? A sua não, porque o papel, ele foi rasgado, pai. Não existe papel. Isso mesmo. Foi queimado, né? É difícil você chegar lá atrás. Então, só esse vínculo que você não tem de conseguir resgatar aquilo que lá de trás causa um certo desconforto. Ah, sim, com certeza. Porque é bom você saber o que nossos ancestrais fizeram para poder trabalhar em prol. Porque nós somos aquela frase de Bert Helling, você é o... como que É o sonho dos seus ancestrais. Você é o sonho dos seus ancestrais, pai. É isso mesmo. Então, mano, o que vocês estão fazendo aqui agora é um sonho pros seus ancestrais. Com certeza. Soltar a nossa voz, tá ligado? É isso mesmo. Eu consigo identificar o que vocês querem que eu faça aqui pra continuar e perpetuar a nossa geração, nossa ancestralidade, tá ligado? É isso nossa mesmo. cultura. Que é rica, né, irmão? Pô, da hora isso daí, hein? Curti. É mil graus Não essas tinha ideias. parado pra pensar nisso ainda. E um dia nessas ideias aí, Ancestrais. voltando agora pra aquele dia você e a B, vocês estavam trocando ideia e tal, e você falou do seu nome. O porquê que seu pai quis colocar o seu nome. Porque ele não quis trazer um nome, tipo, de que é daqui. Padronizado. Mano, um nome de lado, um lugar que tem história, tá ligado? Isso mesmo. Trazer esse bagulho pra sua identidade, mano. Pra Na te verdade, trazer essa força. eu pesquisei, né, sobre... Na verdade, o meu nome Quilô, ele foi puxado de um livro, né? E nesse livro tinha vários tipos de guerreiros, que era de uma tribo. E aí, a partir daí, eu procurei esse livro, não achei mais pra procurar sobre a história. E na época, inclusive, ainda tinha aquela novela chamava Chica da Silva. Lembro. Anos, muito tempo. E tinha o Quiloa, né? Tinha o Quiloa lá. E aí o pessoal pensou que era o meu nome era puxado de lá, mas na verdade foi de um livro. Eu lembro que esse livro ela me mostrou quando eu era na infância, tudo. Enfim, aí eu pesquisei também na internet. Existe também um porto chamado Quiloa, que esse porto é um porto de embarque e desembarque de escravos. No Desbaratino ele fala Capaz no de ter Sankofa. falado. No Desbaratino ele Capaz de ter fala no falado. Sankofa. Com certeza. E aí hoje é um centro histórico, né? De visitação. E aí muita gente vai lá pra conhecer. É igual você, né? Um monte de gente chega em você pra te conhecer. Tipo isso, já atrás. Eu virei um centro histórico, né? Centro histórico ambulante. Tá ligado? Galera, Isso, carrega a história pra caramba. Tem que conhecer esse Cabe cara. história aí, hein? Cabe história nesse tambor aí. Não, Né? é engraçado Não cabe que no DVD, o Quilô tem mais dois irmãos. Um chama Kawembe e o outro chama Kinzangani. E E a o pai história do dele, sabe como Kinzangani? o pai dele chama? ô? Aquele bagulho que vocês estavam no carro. Ô, Depois você conta. Isso mesmo. ô, Fortíssimo. Se liga, o pai do Quilô colocou Quiloa, Kinzangani e Kawembe. Sabe qual que é o nome do loucos pai do nomes, né, Quilô? velho? Paulo. Mas pra você ver, ele não quis, mano. Ele vai, não, mano, meu filho vai se chamar. Pá. Eu não, vai você. Você achou que eu ia falar? Agora é Pássaro Preto. Pássaro Preto. Mestre Pássaro Pássaro Preto. Salve, pai. Ele colocou PIP, né? Paulo Pássaro Preto. Pô, traz ele aqui também. Preto. Ou Preto. Pô, traz ele aqui também pra contar a com história certeza, dele da ele tá na lista, capoeira, irmão. mano. Ele tá na lista. Tem, Nossa, vai tem ser tanta gente que vai sentar aí. sensacional.
sensacional, velho. Vai ser Já sensacional. tá convocado, já, você não tá entendendo. Não, Nossa, ele me deu umas rasteiras, umas pesadas no peito lá na capoeira. Nossa, o Ele Vini é o cara empurra, que hein? mais apanhou. Mas na apanhou, capoeira. ele pegou você. É porque ele pra falou longe. assim: É que você é grande, esse né, italianinho filho? aí. Esse italianinho aí. Você é elástico e pá, não sei o que lá. Umas pesadas no peito passando ali no. Como chama? Cócoro. Na ginga, né? Não, quando você agacha aqui, ó. Na cocorinha? Cocorinha, dá os cocorinhas. Aí você tem que jogar pra lá e já. Ele só empurrava assim, ó. Fazia assim, ó. Tá bom, tô indo. Bicho era pesado. bicho é Imagine eu a vida inteira, desde os 4 anos de idade. Deixa o braço duro! Pá! Aí, velho, vixe, era uma atrás da outra, irmão. E Perdi ele a devia conta. ser bonzinho, né? Nossa. Porque se ele é assim agora, que ele tá com Agora, 60, né? com os filhos criados, imagina antes. Nossa. Mas, Ele tá com quanto Imagina quilô? que 60. Tá com 60. 60 Treinando. É embaçado. Nossa. E ele dando um pau em nós. Uma pesada daquela. Imagina, passa aquela bota pra você, bem na sua lata. 44, 1,80m e E no pouco. dia que ele foi treinar nós, que ele fez o quilô subir em cima de mim, ele coloca o quilô nas suas costas, agora Pra anda. andar. Eu digo, Tem certeza, mestre? É isso aí. Na época que ele tava pesando 115 quilos. 115 quilos. Falei, mano, mestre, Tava tá louco. levinho. Não, eu achei que o Hemorroida treino com vai quilô pro era espaço. pesado. o quilô não conseguia fazer direito quando ele mandava encostar na parede e um levantar a perna do outro, né? Eu não conseguia levantar a perna do quilô. Era levinho. Pisar pra Eu falo, abrir. não quero. Não quero subir. Aí o quilô ia fazer Na ele sua ver a perna e ele cabeça. fazia assim, ó. Ô, segura aí, mais um Vai pouquinho. quebrar, vai mais um quebrar, pouquinho. vai quebrar. É isso mesmo. Mas a capoeira traz um ensinamento do caramba também. Ah, capoeira é o Esse lugar de Eu amo. como foi O legal- criado, assim, através da ginga, né? É porque a ginga, ela deixa o seu... não é só a luta em si, né? É a dança, né? Então, automaticamente, quando você aprende a capoeira, você aprende a dançar também. É, porque pelo O que eu corpo sei. fica muito elástico. ritmo, é muito né? diferente, Ganha ritmo. É muito diferente de um, sei lá, um jiu-jitsu, de um Sim, boxe e sim. tal. Conforme você vai soltando o seu corpo na capoeira, você vai vendo que você vai fazendo uma dança e você vai vendo que você vai ficando muito mais solto. Então, quando você vai dançar alguma coisa, se você já tá fazendo capoeira, você já vai no ritmo já. É, tanto que a única Engraçado, que pode-se dizer luta, assim, também, que é com a base em música, né? Tem a música, tem Ela a é base, completa. e tem a ritmada. Ela tem o Você tem que instrumento lutar dela. com o Com a ritmo da música. música. O instrumento dela, o birimbau. Berimbau. Na verdade, muito né, a capoeira ela foi muito... Ela foi proibida, né, na época da escravidão, e depois de muito tempo ela foi liberada, porém ainda ela era muito criminalizada. É lógico, é uma Então- arma branca, irmão. Ah, e não, eles tô faziam- Você falando- pega os caras. Imagina os escravos na Mas é época mesmo. gingando. Os caras ficavam em choque. Cara. E os caras com a flor da pele, pensa. Nossa, no E parece que a história, tipo, tem uma parada assim, né? Se não me falha a lembrança, né? Me corrijam se eu estiver errado. Mas ela foi misturada com a dança porque na hora que chegavam os senhores de engenho, eles tinham que disfarçar que eles estavam dançando. É isso mesmo. Sim, exatamente. Então eles não podiam lutar. Porque a luta trazia algo pra eles assim, mano, se esses caras começar a praticar um esporte, uma arte luta, marcial, né? né? Uma Uma arte luta, marcial. eles vão pegar nós, vai deschavar É, nós. isso Então, mesmo. dançava. Eles tinham- Com tambor. Então já metia um 7-1 dos caras nervosos, É, né? isso mesmo, até pra confundi-los eles, Pra confundir. né? Porque se eles soubessem que os caras estavam treinando... Daí os que vem caras- essa malandragem, né? Da capoeira, da ginga. É muito isso louco. mesmo. Tipo, É isso mesmo. E o interessante dessa parte dos negros também, dos escravos, que eles tinham essa repressão e eles tinham que fazer esse disfarce para eles treinarem para luta, assim também eles tinham que fazer disfarce para poder praticar a religião, né? Por isso que eles Sincretismo. os santos deles eram parecidos com os santos da igreja. Fizeram pra poder, sincretismo. para poder ficar parecido e a igreja não ir lá achar que eles estavam cultuando outras coisas. Por isso que essa coisa da Aí eles se faziam malandragem de é muito católicos, se faziam nítida. de sambistas, mas era capoeira isso e mesmo. umbanda, né? A religião dele. Então, Era a religião africana, povo né? preto, ele teve que trazer essa malandragem pra poder sobreviver. É isso mesmo. A sobrevivência através da malandragem. Mano, eu tô aqui, ó, pá, não, eu tô dançando. E na hora que tá não, toma uma pesada na testa. É isso mesmo. isso. É uma história bem completa, assim, né? Bem... É assim, uma história incrível, né, cara? Teve muito sofrimento, porém, eu acho que o benefício que teve tudo isso foi a capoeira, né, cara? Se não fosse a escravidão, não existia capoeira. Então, foi uma herança aí que foi herdada por nós aí, muito sagrada, né? Nossa, eu lembrei de uma frase que você me falou num trabalho que a gente fez, que fala disso, você citou assim, que dentro do sofrimento a gente consegue despertar consciência. É isso mesmo. Lembro de você me falando essa frase, realmente.
Nossa, eu falo Faz muito. sentido. Esse negócio de Sofrimento requer conhecimento, né? O sofrimento requer conhecimento. né? Isso mesmo, irmão. Quando você entende que a sua dificuldade é uma passagem de conhecimento, aí você não vê como dor, mas sim como um aprendizado, né? A experiência. A experiência, isso Tô mesmo. muito nesse campo, assim, da vida, de tudo trazer uma experiência, não é tem certo ou errado. É isso É mesmo. o experiencial. E através dessa experiência a gente vai construindo quem nós somos. Então não Com tem certeza. pessoa errada, lugar errado. Você é um campo, um ponto de atração. E a vida, eu acho que ela é pedagógica. Então se você vai em busca do despertar, o despertar vem atrás de você, mano. Com Ele vem de certeza. encontro. É isso mesmo. É muito louco. É você tá pró com a vida, né? Eu ouvi esses dias um vídeo de um filósofo falando também sobre essa questão de sofrimento. Você falou, sofrimento traz o desenvolvimento, né? E aí ele fez uma analogia da lagosta, sobre que o desconforto traz o movimento que gera o crescimento. Tipo, a lagosta, ela tem a casca dela ali, só que o corpo dela é mole dentro, aquela casca é dura, ela não cresce, ela não aumenta mais. Aí, para ela crescer, ela vai para debaixo de uma pedra, destrói, sai da casca toda, e ela tem que construir uma casca nova ali durante um tempo. E aí ela volta maior, mais forte, e se alimenta melhor, e ela vai crescendo. E depois ela faz isso várias fases da vida. Olha. Então a mensagem era, a gente passar por sofrimentos no decorrer da nossa vida é o que faz a gente crescer, é o que faz o movimento. Isso, trazendo isso pra gente como indivíduos, mas isso também pra questão de sociedade, né? Grupos, Isso mesmo. culturas, às vezes sofre, tem tudo aquilo ali, mas para dar o próximo passo, você tem que transcender essa questão, sair da zona de conforto. E esse E a lugar do- natureza traz isso pra gente. Esse lugar Com do certeza. sofrimento como o despertar. Não Sim. como um lugar de sofrer. Tá entendendo o processo, né? Então você não precisa sofrer naquele determinado momento, né? É muito louco. Aceitar o Eu processo. tenho um negócio, um insight que eu tive, assim, que eu fiz uma analogia um dia no jardim, assim, lá no Araúna. E vendo, assim, o jardim, aí na primavera começa a dar muita borboleta lá, né? E aí vem do processo da borboleta, porque que acontece? Um pouco antes, começa a ter praga de lagarta, às vezes. E elas acabam com o jardim e tal. E teve uma época que eu tirava elas, assim, tá ligado? Eu falei, mano, aqui é a biologia do lugar, mano. Eu não posso tirar. Então eu comecei a deixar. Aí o que eu percebi? Elas comem uma determinada parte das plantas. Então elas vão se alimentar daquilo. Mas depois, elas vão virar a borboleta que poliniza meu jardim, pai. Sim. Por que eu vou tirar elas? Você tá Também tem a tirando questão o que do vai... sofrimento da planta, porque a planta, quando ela sofre essa poda, naturalmente ela Não, e olha cresce. que louco. Olha o processo da borboleta. Não, Ela- fala, repete de novo pra ficar bem explicado. Do quê? Do ciclo. Do ciclo, fala sobre o ciclo de novo. Então, vou começar Não, do primeiro começo. fala o que você tem, porque ninguém tá entendendo o que você tá falando. Porque ninguém sabe o que é o Seu Araúna. Ah, o Araúna é O que é o Araúna? Tá, dá uma pincelada aí, então. Bem rápido. O Araúna é um espaço de... Talvez eu diria hoje de entretenimento e acolhimento. É onde eu tenho um jardim com minha mãe, já tem uns 15 anos, mais ou menos. Mas o Araúna já tem uns 20, porque foi através do meu irmão, salve meu irmão. Através dele que eu comecei também a adentrar esse lugar da jardinagem e tal. Do E aí, paisagismo. do paisagismo e tudo. E a gente construiu esse jardim lindo, que os caras vão lá direto e tal, vocês estão convidados também. Eu vou deixar depois eu vou deixar o arroba do Araúna aqui pra vocês poderem conhecer. É um lugar, parece que você sai, não parece que você tá em São Paulo. Não parece. Parece mesmo, Ele uma modéstia à parte. não ele parece que bonito. ele pegou tudo que ele podia ver, tipo assim, que ninguém mais daria nada, que virou lixo, alguma coisa assim, da casa de alguém, ele reconstruiu aquilo, pintou e deixou de uma forma que você entra lá, parece que você tá... Parece que você tá no universo interior, paralelo. assim, é um lugar paralelo, assim, de verdade. Com muita vegetação. Muita vegetação. Você fica E dentro de uma florestinha, assim. e Não se- um jardim, é uma E floresta. se você passar na porta, você nunca vai falar que é lá. Nunca, nunca. É uma portinha assim, você entra e você fala assim, ó. Parece que você entrou em Nárnia. Você não ouve o som. Pior que você entra lá, parece que é um lugar único. Porque você entra e você fala, meu, será que eu tô em São Paulo mesmo? E, na verdade, meu, é assim, é um lugar totalmente fechado com bambus. Muita vegetação, muitas... Ele fez um caminho de pedra branco assim, ó. Que aí você chega... Meu, não tem o que falar. Ele colocou umas luzes... Meu,
A gente vai deixar o arroba, o pessoal conhecer. Eu falo isso porque eu admiro muito seu trabalho, eu acho isso incrível que você faz, e você faz com muito amor, e eu vejo que a sua imaginação lá dentro, ela flui de uma tal maneira que parece que você faz parte daquilo. Sim. Porque eu sempre te falei, né, que você tem essa coisa conectada com esse mundo animal, com o mundo vegetal, com a natureza. Então eu acho isso muito importante, a gente não tá só falando aqui, também mostrar para as pessoas que existe um lugar e que se você se identifica com ele... eu vou deixar o arroba depois se você quiser conversar com ele também, porque às vezes você tem esse tipo de ideia, mas você fala, eu tô no meio de São Paulo, essa selva de pedras, Sim, eu quero me ideias, conectar né? com a natureza, eu quero estar num lugar diferente, eu não consigo. Sentar lá pra ler um livro. E lá, você não quer nem ficar no celular. Às vezes eu vou pra lá e minha menina fica louca atrás de mim. Fala, cadê você? Eu falo, esqueci do celular. O lugar é incrível. Putz, ali entra cada pessoa, assim, cara. Esses dias entrou um moleque e eu vou comprar algumas coisas numa casa de produtos religioso, né? Às vezes pra fazer os eventos lá, que eu gosto de colocar vela também, fica bem legal, tem fogão a lenha, né? E aí, esse moleque, eu tenho um espaço ali e tal. E ele foi lá a primeira vez, ele falou, eu vou vir aqui todo dia. Tem algum problema de eu sentar ali embaixo na grama pra eu ler um livro? Que legal. Porque o horário do almoço dele é ali perto, então ele já almoça ali, né? E encosta lá pra ler um livro, mano, quase todo dia, assim. Aí eu fico feliz pra caramba, porque... ele se conectou com esse espaço. De acolhimento. De acolhimento. Integração ali, né? Sentar. E ali a gente se a gente tivesse gravando o podcast antes ali, teria saído uns ali. Não, mas aí eu vou conversar com o Carlão pra ver se eles encostam lá. se a gente pode encostar lá Fazer com um algumas câmeras e tal. Não precisa levar toda essa infraestrutura. Nossa, Só vai ser a gente faz um videozinho top lá e tal, uma conexãozinha. Bem legal. Você vai gostar muito de lá. E aí, agora fala sobre o ciclo da largata, da borboleta. Pode crer, então. Dentro desse jardim eu tenho vários insights, né? Fico com a minha criatividade, assim como o Fael super explicou bem. E aí, fico observando os ciclos da natureza. E aí, dentro desses ciclos da natureza, tem esse da lagarta que eu comecei a ver. Primeiro ela é uma lagartinha. E aí ela vai e acaba com as folhas das plantas. E ela, quando ela é uma lagarta, geralmente é um bicho mais... que tem muita gente acha que é asqueroso. Que queima, né? Não sabe queima, reconhecer. ele machuca por quê? Muitos deles, não todos, mas... porque ele é mole, ele é pra vulnerável, dele né? também, né? Ele é vulnerável. Senão os passarinhos comem tudo. Então, você não pode pá, né? E aí, observando esse processo, então, ele entra nesse processo que ele é uma parada mais feia, vamos dizer assim, rasteja, come a folha das plantas pra acumular energia, pra depois se enclausurar dentro de um casulo, ficar ali, num estado de meditação, né? Pra depois fazer o quê? Despertar, mano. E quando ele desperta, o que ele vira? Uma borboleta. E a borboleta faz o E aí quê? ele voa. Depois que desperta, ela voa. come o pólen das plantas. O mais rico da planta, mano. O pólen da flor da planta, mano. Então ela passa por esse processo pra depois adquirir esse néctar, tá ligado? E assim é com a gente, mano. A gente tem que entender nesse processo. Tá ouvindo, né, galera? Nunca mate uma lagarta, porque ela vai virar uma borboleta. É melhor estudar a biologia do local. Porque às vezes, por exemplo, você tem uma planta dentro da sua casa. Aí você fala, fica muito suscetível, porque uma planta ajuda a outra, né? Dentro desse mundo, elas se conversam. Quando tem mais plantas... Simbiose. Então, ela faz essa simbiose, né? Caramba, irmão. É muito louco. Às vezes tem muito pulgão, então você coloca a joaninha próximo. Na verdade, se você tá plantando couve, por exemplo, e aí a couve ela é muito suscetível ao pulgão. Mas se você planta uma outra que é florífera, próximo, então vai atrair mais joaninha. Quando a joaninha vier, ela fala, nossa, tem comida aqui na couve. É o processo da natureza. Isso é a permacultura, né? Que faz essa conexão de plantas que... eu não tem manjo um nome, muito. que agora eu não vou lembrar também. Mas traz essa parte da biologia, né? De entender o ciclo. Que é a que a gente estudava da cadeia alimentar, só que dentro desse universo das plantas também, né? Como elas se tratam, o animal que você tem que trazer para trazer um equilíbrio. Por isso essa agricultura convencional é horrível também, né? Porque você planta só leira de café e aí o café ele fica suscetível a várias pragas. E ele ficando suscetível a essas pragas, você tem que fazer o quê? Usar agrotóxico.
um monte de caralhada de coisa que faz mal pra terra. Se você planta em agrofloresta, que eles falam, que Agrofloresta, que é o Ernest, né? Esse maluco que Agrofloresta. acho que é suíço, ele tá numa fazenda lá na Bahia, fudido, mano. Um dos caras, assim, mano, ideal pra ser... É que ele não é daqui, mas ele poderia ser, tipo, um ministro da agricultura, alguma semelhante. É que o ministro da Agricultura é muito mais econômico aqui do que realmente ambiental, assim, né? Poderia ser do meio A ambiente. questão é de economia e conseguir suprir a população, porque é gente também, né? Então tem que ter uma mudança cultural, né? Até de consumo, caralho. porque o produto mais orgânico tem um custo maior, né? Um tempo maior de produção, a perda é maior Por causa isso dos riscos faz- das espécies. Então, para ficar barato e atender a população, tem todo esse processo. Mas também acho que é que nem essa questão do... Mas o que ele poderia trazer é a consciência. A consciência de trazer isso pra grandes cidades também. Que é o que eu tava estudando com os caras. mas eu acho que falando ele tá fazendo um processo Tá assim, fazendo. tentando, né? Já tá, Só né, que mano? Só, tem só os dele blocos, ter, né? só dele ter feito Vou- isso já despertou, né? Esse Ô, interesse pela ô, galera. Fili, vamos falar de um assunto polêmico? Vamos falar da cannabis? Porque você nada melhor do que uma pessoa Nossa, logo que é, eu. bem, que é bem assim da natureza e tal. Conhece de você plantas. você é um cara que conhece de planta. A gente acabou de ver que você realmente é conectado com essa coisa da natureza. Eu queria uma opinião sua. O que você acha de tudo isso? Se é uma coisa que você é a favor, ou você discrimina, ou você acha que o lado medicinal do negócio é incrível. Eu tô sendo totalmente neutro aqui. Eu queria saber sua opinião. É muito importante Né? trazer um cara que trabalha com a natureza, Com a planta, o paisagismo, com a isso. planta, ter toda essa conexão e falar sobre isso, né? Porque você estudou sobre uma isso coisa também, que tá né? vindo muito à tona, né? Ultimamente, né? Então, a respeito da cannabis, cara, eu não sou um cara que vou discriminar a cannabis, jamais. Até porque ela é uma planta medicinal de poder. Sim. Então, já deixo esse carimbo aqui, né? E, bom, a cannabis pra mim entrou na minha vida quando eu era novo, assim como a maioria de nós. Só que eu não gostava dela. Ela me trazia muita paranoia, arritmia, né? Porque acho que ela é um vasodilatador, então ela dá esse negócio e tal. E eu até vi um podcast esses dias falando sobre isso, que a cannabis, ela... Quem que falou mesmo? Siddhartha Ribeiro, se eu não me engano. Falando que a cannabis é uma planta ideal para você usar, acho que depois dos 20 ou 25. Porque o nosso sistema, o canabidiol, ele consegue receber o sistema do canabidiol. A gente tem receptores melhor, receptores melhor, eles ficam mais maduros depois dos 20 ou 25. É mais ou menos Então isso. nós já temos um sistema de canabidiol Pode fumar à vontade. voluntariamente no nosso cérebro, já tem, né? É isso, a gente E aí já ele tem o sistema... desenvolve até uma certa idade. A gente tem o sistema L-canabidiol e a planta tem o canabidiol. Ou seja, nós temos um neuroreceptor, né? Que diria talvez, que recebe essa medicina. Sim. Né? Então, É uma tratando... medicina, né? É uma medicina. Então, ela entrou dessa forma, eu não gostava muito. E aí, depois de uns anos pra cá, assim, que eu comecei a adentrar mais, assim, esse universo da cannabis e tal. Fazendo estudos também, né? Fazendo estudos e tal. E agora eu tô fazendo um curso pela Unifesp, que é de cannabis medicinal. E aí, dentro desse curso é animal, velho. Porque ela vai contar toda a história, como que ela foi criminalizada, o porquê. O porquê. Então, mano, são muitos tabus a ser O porquê quebrados. é embaçado, né? Porque ela já vem desse lugar de que Pesadíssimo, ela é uma planta medicinal, uma planta de poder. Então eu imagino que há muitos anos, acho que através dos Vedantas, lá na Índia, os caras começaram a usar essa planta no Oriente, né? Os chineses, se eu não me engano. Foi através deles. E eles faziam uma parada que agora eu não vou lembrar o nome, que era bebido. Não era fumado, nem nada, Era um chá. Era tipo um chá. Era o famoso chá Era um verde. chá. O primeiro chá Caralho, verde. chá do Hulk. Chá Era do o chá do Hulk. Hulk, que te deixava calmo. Que te deixava naquele padrão. Só que era trabalhado num lugar muito ritualístico. Tinha um Então outro já é um respeito, outro preconceito. conceito. Através disso. Uma Porque, é o espiritualidade ritual. aí, né? O ritual. Hoje em dia você fala de ritual. Nossa, ritual é Eu vi que na ritualizar. Jamaica, né? Tava assistindo, acho que é da Glória... Quem que...
aquela repórter Glória lá. Menezes. Ela Glória foi fazer uma Menezes, entrevista lá, né? Isso, ela foi fazer uma entrevista. Maria. Glória Maria, isso. Glória Maria, isso. Ela foi fazer uma sim. entrevista lá na Jamaica, ela teria que entrar no Fumou templo. e a foto dela E é aí zica, ela, tipo, você só pode entrar no templo se chegar lá no final do templo Você fumar. e você fumar junto Consagrada. consagrar realmente de uma forma o totalmente Rasta sacou do espiritual. Sacou um braço. Sacou do Deu um charuto. braço pra ela fumar. Ela falou que, ela viajou, ela não conseguia voltar pro hotel e... Igual meu irmão fala, a Podia mamadeira dar do no rastro. começo, né? Dando no A final. mamadeira do rastro. É isso mesmo. E aí? Olha, engraçado que você comentou sobre isso, que ele perdeu essa linha de raciocínio. Meu pai tem dread, né? Sim. E já tive dread também, e a gente estudou muito sobre o rastafarismo, né? Meu pai nunca consumiu chá, a cannabis, né? Mas ele Era procurou... por quê? O que acontece? O rastafarismo, ele faz a questão desses rituais, e uma das reportagens que eu tinha visto era uma mesa bem parecida dessa, com rastafaris ortodoxos, Olha, e eles fumavam a cannabis através de um bong, e aí você fumava, e aí você passava, assim que você passava, você pegava ali uma parte da Bíblia, e aí eles discutiam sobre essa relação com a Bíblia, porque a sensibilidade deles através da cannabis, né, era totalmente maior, e o entendimento deles era maior. o nível Então, de percepção ficava muito mais muito aguçado, então eles aflorada. conseguiam adentrar lugares o mais... nível de consciência era expandido, né? Então era Ela é um expansor de consciência. Por isso a criminalização também, né? Porque isso mesmo. através da expansão da consciência a gente pode conseguir visualizar e perceber lugares que às vezes a gente está sendo engrupido. Até mesmo pelo governo. E aí começa a despertar nossa cabeça falando, não vem não, que aqui você não... Não, e é Nem muito louco cola. essa questão de Minha ser cabeça tá milhão. desse preconceito de ser proibido, né? Às vezes proibido agora, e tem outras medicinas assim também que trazem a estados alterados de consciência, que tem preconceito de religiões e das pessoas que não têm essas questões espiritualistas, mas tipo assim, é estranho usar algo que mexe com o seu estado natural para você ouvir músicas e procurar uma conexão ou se conectar com Deus. Mas é normal você, o governo, liberar e oferecer álcool para todo mundo se juntar e ouvir música falando sobre traição, falando sobre pegação. Isso daí é normal. Vamos patrocinar isso aí. Agora proíbe esse pessoal que se junta e fica ouvindo música e falando de Deus. Como assim? Qual o nível de consciência? Vamos colocar aqui assim. Eu acho que os valores tá irmão. invertido aí, né? Tá Que invertido. mensagem. Pode repetir? Eu quero ouvir de novo. Eu não tava prestando atenção. Passou a força. Como é que é? Eu acho que devia ser dito de novo isso aí, né? Como é que é? Só pra mim ver se eu entendi. Ele tá com a senha, deixa aí, vai, continua. Como é que é? Tá com a senha. É O estranho. governo. É estranho o quê? Pode falar. Olha pra câmera, irmão. Já manda mensagem pro outro. Já, solta aí. Mais vontade aqui. O governo e as pessoas acham normal se reunir muitas pessoas ouvindo música e oferece álcool pra a galera ter esse estado alterado de consciência pra falar de sexo, traição, de pegação. Sexo é e suave, de né, luxo. pai? Mas de uma forma... Uma forma de traição. promíscuo, assim, né? Isso. Mas é estranho as pessoas se reunirem pra ouvir música, se conectar e falar com Deus. E isso é estranho. É porque você separar pra ver a Mas cannabis. você tá buscando o divino. Ela vem... E você é criminalizado por isso, mano. É porque vem da natureza, né? Como você vê descriminaliza da da natureza? Não, então, exatamente esse é De o onde problema. a gente vem Esse e é o aonde que a problema. gente vai, Vem né? da natureza, não passa por nenhum processo industrial e você pode fazer isso, produzir isso, se melhorar sem pagar imposto. É por Aí isso tá o que é problema, porque você errado. consegue plantar na sua casa, Sim. no seu jardim, numa chácara você faz em produção em grande escala e para você poder fazer da sua maneira o que você vai consumir ali, né, sem pagar imposto. Então não, vamos proibir isso, porque álcool não tem como, para você produzir álcool você tem um baita no processo. E Aí você paga vai ter que imposto, comprar máquina, e tal, paga não sei o quê. imposto. Exato, planta você Não, pode digo ter assim, em pra você casa. plantar em casa, pra você fazer álcool em casa. Sim, você vai ter que sim. comprar equipamentos até pra você fazer em Isso grande mesmo. escala, é mó trabalhão. É Agora a isso planta mesmo. não, uma sementinha, você coloca lá, E a indústria do álcool joga pra onde vai? aguinha. Porque eu, pelo menos, quando comecei a pitar assim a ganja, ela me fez não ficar aversivo, né, a bebida, mas eu diminuí drasticamente, cara. Através de outros despertares também, é claro, né, que a gente entende o álcool de uma outra maneira. Não coloco o álcool nesse lugar de julgamento também, porque eu tive
Mas eu tava vendo um suave. podcast, uma psicóloga tava falando sobre as piores drogas que existem. E ela falou que, lógico, que o crack é o pior, né? O crack é a pior droga, né? Mas ela falou que O açúcar. um próximo Sal. do... Não que a gente pode comparar, tá? tipo, em segundo lugar. Em segundo lugar é o álcool. Ela falou que é pior ainda. Ela falou que o álcool... Por causa do acesso, né? E a Uma por quantidade causa de do pessoas que acesso atinge. e outra porque o que ela faz com você. Você pode ver, quando uma pessoa tá... Quando ela bebe, ela falou que existe 3 graus do álcool. O primeiro é aquele que te deixa alegre, então que você fica lá... E aí o segundo é aquele que você já começa... eu te amo, você é meu amigo, caramba, que saudade de você e tal. E você fica carinhoso e tal. Aí o terceiro é onde você perde a visão. Que aí você perde a consciência. Que aí você extrapola. Pra você ver, o álcool ele não traz a agressiva. consciência, E aí ele vai para um outro lugar. Ele vai junto para com outro você. lugar. E aí ele corta a sua consciência. E aí você... dali em diante, acabou o limite. E aí você vê pessoas subindo em cima de mesas. Se ela não tiver um dia bom, ela vai brigar com todo mundo. Porque ela não tá mais nela. Então isso é muito Perde o perigoso. controle, É que, na Quantas- verdade, ela quantas fecha mortes o existem? eixo, né? Um exemplo, a gente, acho que tá aberto aqui, né? A gente pode falar, porque eu acho que o microfone tá aqui, mas quantas das vezes na nossa infância a gente viu pai, não os nossos, né? Tô falando assim, num geral, assim, do cara que bebe muito e tal, chegava em casa e batia na mulher, e batia nos filhos. Quantos filhos cresceram traumatizados vendo toda essa questão e acaba tendo aquele... Então, assim, só pra gente entender quantas famílias foi destruída por causa do álcool, né? É importante falar isso, né? É A gente importantíssimo, já tá né, mais meu? nesse lugar já de reconhecimento. Eu por nunca ouvi favor. uma notícia, pô, o cara fumou maconha e espancou a mulher. Eu já ouvi falar ao contrário, o cara fumou maconha e apanhou da mulher porque chegou tarde. Você já foi dormir, teve que dormir fora, porque a mulher ficou chateada. Ficar trocando ideia com os caras. O cara tomou... Aí o a cara mulher briga com o cara e ele fica ainda. Porque ela foi "Pelo brigar amor com de ele e deu Deus, risada." amor, mas tá de boa. apanhou Por da que mulher você porque ela brigou nessa? com ele rachou da cara dela. Sai dessa Tomou-lhe brisa. um. Pra você ver esse lugar de criminalização da planta, mano. Então, pra vocês verem, uma psicóloga falar isso é porque é muito forte, né? Tá se abrindo muito, né? Vai mudar, daqui nos próximos anos vai... Olha, eu Veremos trabalhando... grandes mudanças nesse aspecto. E outra, eu percebi que mudou muito essa questão do álcool, né? Não sei se é porque eu tô no meu meio, né? Mas eu conheço bastante gente que já... Reduziu. Ou se bebe, Mas tem muita trocou a gente bebida, bebendo toma um ainda também. vinho, tá Mas tem ligado? muita Eu gente bebo um vinho, bebendo. raramente uma cerveja. Assim, Eu já nunca bebi mesmo, nunca, quer dizer, lá nos meus 17, Eu já 18 bebi pra anos, caramba. Eu era muito, Eu no negócio mas assim, passado tá eu suave acho também. que dos 22, 23 pra frente, aí acho que eu dei um... Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu nunca mais tive no álcool. Mas também em compensação. Eu tive uma memória meio forte assim com o álcool, viu, cara? Você teve, né? Que na verdade. Ô, conta quando eu aquela parei. treta lá. Conta aquela que voa os pratos lá. Você vê as histórias do álcool, né? É só voando prato pra todo lado e não sei Aquela o que você lá. esmaga o cara lá. Mas tem história boa também, não vou negar não, viu? Você tá entendendo? falar Não, mas pra você. a minha história foi muito boa. Só que eu era um cara que era meio sem limite, inimigo do fim, tá ligado? E aí. Cara, eu tive um aniversário aqui, ó. na Copa de 2014, tava tendo o Jogo do Brasil e meu aniversário, no mesmo dia. Eu chamo aquela garrafa, né, de uiscão de 5 litros. E eu era um cara que vem falava, com mano, suporte. enquanto não acabar. Aquela Ixi. grandona, eu falava pros caras, mano, só vamos acabar o rolê quando acabar. Então, velho, a garrafa não acabou, mas já chegou perto do fim. E a gente tava em 5, 6 caras, assim. Então, cada um tomou quase 1 litro. Não. Então, assim, eu saí, assim, totalmente de órbita. Não lembro o que eu fiz, a maior parte das coisas não lembro. O que eu fiz? Minha mãe falou que eu subi em todos os carros. Subi mesmo, correndo. Os caras Imagine eu com 100 e poucos quilos. Correndo em cima dos carros, amassei os Vários carros. carros pra oficina. Graças a Deus eu não estourei nenhum vidro, mas amassei alguns. Acordei minha vila, porque eu morava numa vila fechada. Então, assim, eu quis... Mano, eu não sei o que aconteceu. Quis acordar todos a vizinhança.
batia na porta dos outros, bati na janela, as casas que estavam abertas, eu entrei, bati... Mano, mijando nos os postes. caras querendo me bater, só não me bateram porque eu era grande. Me bateu, E aí, eu tô louco. tipo, meu... Ainda bem que tinha hoje amarrado no só poste. toma água, né? Beleza, aí eu falei, velho, aí eu acordei no outro dia, acordei, tipo, o que aconteceu? E aí, mãe, o dia foi da hora, minha mãe olhando pra minha cara quase com a cinta na mão, só não bateu porque eu era grande também. Pô, deixa E quieto, vai que ele aí, tinha tipo, transtornado velho, ainda. aí ela me falou comigo, conversou comigo, aí eu falei assim, quer saber, meu, eu vou largar porque, meu, tava me prejudicando não só na minha questão moral, mas na minha questão física também, porque eu treinava muito, chegava na segunda-feira, não tinha energia, cara. Pode E crer. aí na outra semana você bebeu de novo. Não, aí eu parei, meu. Aí eu pendurei a chuteira, eu falei, esse jogador não joga mais. Aí, a partir daí, eu nunca mais. Hoje eu saio, minha namorada, ela bebe bebida alcoólica, tudo, mas, assim, tipo, respeito, tranquilo, vou com a galera Aí, no Nath, bar. botou no ar, hein? Botou no ar que você gosta de beber, hein? Mas ela Queria diminuiu falar nada bastante. não, hein? Mas eu respeito, eu acho que é um acompanho. sinal pra você parar, hein, Nath? Segura o cabelo dela quando ela tá vomitando. É o namorado que faz isso, né, velho? Você é outro, já, caramba, mas tá vomitando, joga a cabeça dela na privada. Já junto. entende o processo, tá suave. Que bom que você cuida Então, dela. tipo, meu, é uma coisa assim, é incrível, porque assim, hoje eu saio também falando sobre o álcool e a galera, assim, tipo, a galera fica abismada quando você fala que você não bebe. É. E aí você tá lá no rolê lá e o rolê. Nossa, isso é pegando. verdade, mano. Eu falo pros caras que eu não bebo. Como assim, cara, não bebe? Hã? Os caras ficam. Você não bebe, indignados. você não bebe pouco. Eu sempre escuto essa frase. Crise pro Esse rolê daí não bebe beber, pouco, mano. porque os caras acham que eu sou meio retardado, né? Aí Ó, brisa. eles acham que eu bebo acha não, mais né? ainda. Eu acho que só porque eu sou assim, eles acham que eu bebo. É, isso Eles acham mesmo. que eu vou ficar loucão. Não precisa, acho Mas que eu já não- sou, né? Então, acho que eu não quando- preciso mais, né? desperta- Ó, o Diego, eu acho que ele sabe que eu não tô mentindo, né? Quem trouxe? Fala aí, Diego, Não um dia eu precisa cheguei de bêbado nada, aqui, nunca cheguei bêbado aqui. Sempre cheguei de boa. Nunca é chegou? a aguinha que tem aqui, ó. Pô, Sempre você chega. tava sempre bêbado. Vai Essa trampar. caneca aí, não sei não, hein? Você viu que eu tô ficando vermelho? Ah, mas qualquer dia podia fazer Nossa, um tomando valeu, hein? vinhozinho. Colocou essas luzes vermelhas pra dar uma tequilinha aqui disfarçada. tá Né? Pra falar que é a isso luz que... mesmo. Vai ter um cacauzinho aqui, um vinho. Então, mas continue aí, irmão, mais sobre esse conhecimento que você vem trazendo aí, sobre... Bora. Também sobre as outras plantas também, né? Sobre esse paisagismo. Você também trabalha com paisagismo também, quando as pessoas pedem esse serviço, você trabalha. Isso, eu executo essa parte da jardinagem e do paisagismo, quando tem serviço fora, assim. E aí, nos outros dias, eu fico mais direcionado pra loja. Aí, agora eu tô começando a fazer alguns eventos lá. Legal. Porque o espaço, ele... É isso que eu queria falar com você. Deixa o arroba do Araúna. Qual que é? Pode falar o... Araúna, _ paisagismo. Pode falar olhando aqui. Araúna, _ paisagismo. Boa. Eu vou deixar na descrição também. Ô, Bill, você coloca... Alô, Bill? Ô, você coloca na descrição lá. Boa, obrigado. E o seu arroba? O meu é Fibonano. Fibonano. Bonano com 2 N's no final. Fechou, Bill? Ah, e fala do Diego também, nosso outro camarada aqui É também. Diogo o nome Diogo? Caramba, Diogo? irmão, você falou Diego. Diego é ele. Diogo? Diego é Tô ele. confundido com o Bill aqui, desculpa aí, gente. O meu é @dicarvalhos com 3 S's no final. Isso. E esses meninos que traz toda essa experiência que, meu, acho que foi o... E tem o outro lá que tá em meio de construção ainda, que é o @afinamento do ser. Boa. Esse... Que é o nosso grupo de estudos, de encontros. Exatamente. É onde foi essa união nossa, aquilo, onde a gente trabalha vários despertares, né? De Exatamente. autoconhecimento, né? É. Muito legal. E a gente desperta e descobre que falta coisas ainda pra acordar. E Vixe! A gente, vai. ó, a gente caminhou, aí quando a gente foi ver, a gente falou, nossa, meu, a gente nem começou. Não foi assim? A gente achou que tava... Nossa, a gente não sabe de nada ainda, né? A cada dia um Isso despertar, é muito né? engraçado. E esse podcast aqui, ele veio muito com essa força, né? Porque eu enchi o saco deles, assim, uma vez a gente tava na laje do Diogo, conversando, batendo um papo, tava todo mundo lá. Na época ainda todo mundo fumava, lembra, Di? Aí todo mundo fumava, assim, aí o... Quem foi que parou? Acho que foi o Thiago, né? O Thiago falou que ia parar, né? Foi você que parou, né? Falou assim, eu vou parar de fumar. Aí o Diogo pegou e falou assim, esse daqui é o último cigarro. Aí eu peguei e falei, então demorou, então esse é o último. Eu falei, e aí, Quilo, esse é o último? Ele,
Que esse é o último o quê? Para vocês, né? Para vocês. Nem me coloca nessa aí, não vamos comprometer não. Nem me coloca nessa daí. Aí não deu um tempinho, ele parou de fumar. Aí eu falei, caramba, meu, ele parou de fumar. E a gente chamava ele de Fiuk. Pra você ter noção como ele fumava. Ele acendia um no outro. Aí eu falei assim, Fiuk, não para. Era Fiuk, o apelido dele. Ele fumava um atrás do outro. Fiuk, quem olha fala que é de Fiuk. Não vai nunca vai olhar que é pensar que é ele, né? Vai procurar cadê o... Quem é Fiuk? Parece o Fiuk aqui. É ele, caralho. Fumava pra caramba, meu. Aí eu peguei e falei... Aí ele foi e parou. Aí eu no trampo lá, ele trampa comigo, né? Porque quem não sabe, o Quilô trampa comigo. E aí, onde a gente trabalha... E onde a gente trabalha, tem muito... Oi? Fiuk, você tá diferente. Você tá diferentinho, hein? Passou protetor, né, Fiuk? Ele comeu Que muito do praia Big foi Brother. essa? Que praia foi essa, meu irmão? Tá diferentinho, Meu viu? rei. Foi lá pra Bahia, pegou um sol da porra. E aí ele pegou e falou assim, aí ele parou. Aí ele fez um trabalho, parou de fumar. Aí eu falei assim, logo ele volta, não vai aguentar, né? Não vai aguentar. E ele firmou no dia, falou assim, ó, a partir de hoje eu não fumo mais. Eu falei, tá bom. Beleza. Passou uma semana, a gente tava lá no trampo e tal. Aí eu peguei e falei assim, eu vou lá fora fumar um cigarro, vamos lá. Ele, vamos lá. Aí, mano, tinha uns 5 caras fumando assim, ó. E ele no meio. Eu olhava pra ele fazia assim, ó. Só aprovação. Aí eu falava assim, caramba, irmão. Aí eu falava assim, não vai fumar não? Aí ele falou assim, ó, não vou fumar, eu tô aqui pra me provar que eu aguento e isso daqui é pra mim realmente ver que eu não vou fumar. Aí eu falei, caramba, meu, ele parou mesmo. Aí eu falei, se ele parou, papai, eu vou parar também. Aí logo em seguida, eu encontrei o Diogo. E aí eu falei pro Diogo, aí o Diogo pegou e falou assim, meu, eu comprei um adesivo tal, não sei o que, é mó bom, ajuda a parar de fumar. Aí, uma dica muito boa, hein? Pra quem quer realmente parar de fumar, o adesivo é muito bom, funcionou pra mim. E eu usei durante 1 semana, 2 semanas e parei. Esse mês completa 1 ano que eu parei de fumar. E 10 anos fumando. E esse ano completa, acho que dia 26 ou 28. Não, 26. Foi ontem de ontem. Fez 1 ano. Isso mesmo. Fez 1 ano que eu parei de fumar. Obrigado, valeu. Gratidão, irmão. Foi o despertar. Mas tá zoando não, foi. Não, foi demais. Mas foi mesmo. Foi. Porque foi por causa dele que ele parou, que eu acreditei. Eu falei, não, se ele parou, irmão. Um puxa o outro. Aí Isso ele mesmo. foi, parou, Várias eu parei. coisas. Se você quer mudar o outro, mude você mesmo. Voltando pra aquela conversa lá que a gente tava na laje do Diogo. E eu falei, e aí a gente tava lá no mó papo e tal. Essas resenhas. Rolando a cannabis. Brincadeira. Isso. Aí a gente tava Você lá. tá fumando, então? Tava rolando a cannabis lá, a gente batendo um papo, trocando ideia, mó resenha, assim, né? E aí eu falava assim, e aí eu tava, tipo, tendo várias visões, assim, tipo, campo aberto, assim, eu falava assim, meu, a gente precisa fazer esse negócio aqui, só que a gente precisa fazer um canal no YouTube, a gente precisa não sei o quê. E eu direto falava isso pros caras, meu, a gente precisa fazer, a gente não sei o quê. E os caras, não, a gente vai fazer. Falei, mano, eu não aguento mais, eu preciso fazer isso. O manifestador aqui precisava se manifestar, né? Por favor. Aí eu fui e aí meti o louco, eu olhei pro Quilô, falei assim... Eu tava vindo de carro do trabalho, aí eu olhei pra ele e falei assim, irmão, a gente vai fazer um podcast. Aí ele falou, demorou. Falei, bora, Bill. Bora, Bill. Aí, E por coincidência encontraram o Bill, né? Pra fazer. Encontrei o Bill, mano. Encontrei o Bill. Um dia eu vou entrevistar o Bill aqui, vocês vão ver. Vocês vão O Bill conhecer e o nosso Carlão. Bill. O Carlão vai sentar aqui, o Bill também, pra eles verem a resenha que é. E aí... Tem até a mulher do Bill, viu? Vai. E aí eu falei, e aí foi engraçado. Foi engraçado que eu cheguei pro Quilô e falei assim, Quilô, é o seguinte, nós vamos fazer o podcast, vai ser assim. E, meu, eu tô vendendo um carro, e aí a gente vai vender esse carro e a gente vai montar o podcast. Falei pra ele. Aí ele falou, não, demorou, é isso, vamos vender o carro. Falei, demorou, vamos vender o carro. Aí chegamos no trampo, comecei a pesquisar. Não, tal. Meu, comprar microfone, comprar televisão, comprar não sei o quê. Aí eu olhei pro Quilô e falei, irmão, a gente vai ter que vender o outro carro, porque não vai dar não, irmão. Vai ter que vender os dois, nós compramos uma bike cada um e já era, brother. E a gente... Mora perto do podcast e vai de aí bike. no mesmo isso dia, mesmo, e é irmão. engraçado porque eu tava fazendo umas afirmações pra mim no espelho de manhã, sabe? E aí as afirmações que eu tava falando,
era na questão de, tipo, clareza, sabe? Eu escolho ver com clareza e tal. É um negócio muito, muito louco isso, de verdade. Eu faço algumas afirmações de manhã no espelho, assim, escrevo uns negócios e tal, afirmando as coisas. Mano, isso é assim, meu, isso daí, juro pra você, isso é incrível. E aí eu assumo meu próprio poder e tal, algumas coisas bem, bem legais. E aí eu afirmei, nesse dia eu afirmei que eu escolho ver com clareza. Eu escolho ver com clareza. E repeti 3 vezes pra mim. E quando eu fiz isso, e quando eu cheguei e comecei a pesquisar e vi que não ia dar pra mim fazer o podcast sozinho, eu e ele, eu entrei no Google e coloquei lá, estúdio de podcast. Aí quem que apareceu? Carlão. Aí eu mandei uma mensagem pra ele, ele me ligou. Aí ele, alô? Aí eu, oi? Aí ele, você quer fazer o podcast? Qual que é o assunto? Qual que é o tema e tal? Eu falei, nossa senhora, o cara é tipo mó grossão, né? Eu falei, então vamos lá então. É o seguinte, ó, é assim, 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 assim. Aí comecei a desenrolar, né? Porque a clareza, o negócio começou a vir, né? Aí eu falei, vou te mandar meu Instagram, você dá uma olhada, eu queria fazer alguma coisa nesse sentido aí. Aí ele pegou, aí ele tava olhando e tal, ele falou, não, gostei, muito bom gosto, legal, legal. Vamos marcar aqui, eu quero conhecer vocês, aí a gente conversa melhor. Aí eu falei, opa, beleza, eu já... Nega, Quilo, é o seguinte, irmão, o cara quer conhecer nós, vamos aí. Aí ele falou, não, vamos aí. Aí a gente foi. Aí a gente chegou aqui, na hora que abriu a porta, irmão, eu olhei, mano, o Carlão desse tamanho, assim, eu falei, caramba, brother. Juro, fiquei impressionado com o tamanho do Carlão, porque por isso que eu entendi que era Carlão. Aí eu falei, caramba, brother. Aí sentei, pá, uma resenha e tal. E aí ele abriu as portas pra gente, trazendo esse podcast, trazendo com muito amor, muito carinho, o Bill, o Diego e o Carlão. Sempre tratou a gente com muito carinho, acreditou muito no nosso projeto, sabe? Tem a mulher do Carlão também, a mulher do Bill também. Que são pessoas maravilhosas que tratam a gente com muito carinho, dá muita atenção, sabe? Eles sempre deixam bem claro assim, foca nas pessoas que você quer trazer, coloca toda a sua energia voltada realmente no seu sonho, no que você quer fazer e deixa o resto com a gente que a gente resolve isso pra você. E aí ele entrou como uma família hoje pra mim, assim, de carinho. E eu trouxe até uma caneca pra ele, ó, pra quem não viu, ó, hoje a nossa canequinha aqui, ó, a gente já tem uma caneca já. Água pra eu copiei do Jô, Tchim-tchim. do Jô, e aí nasceu o Despertar. E hoje, eu trouxe hoje as 2 pessoas que mais me influenciaram nessa questão de estar aqui hoje e apresentar e poder ter esse poder hoje em mãos e a gente poder falar tudo que a gente tem vontade, tudo que a gente... E foi de uma ideia que surgiu na laje do Diogo, há 1 ano atrás. Satisfação. Satisfação, né? Feliz por vocês, por nós. Só entrando, se eu posso fazer um apêndice, ele ligou, chamou, e tipo, todo dia, cara, todo dia a gente recebe 5, 10, 15 ligações. Porque o que acontece? Principalmente a galera mais nova, eles veem podcast e acham que aquilo sabe? É uma coisa simples, né? É uma coisa simples de fazer, e não só mais nova, até mesmo pessoal com mais idade, eles acham que, tipo assim, cara acha que tem uma vida interessante, que sabe alguma coisa diferente, e quer dividir. Acho que é uma necessidade meio intrínseca do ser humano que quer fazer isso. Querer mostrar essa voz, né? Exato, e é muito bacana. E é meio, tipo assim, cara, eu tenho que tratar com a maior educação possível, mas tem que existir um filtro. Um filtro. Sim. Só que acontece o seguinte, um exemplo, não dá nada conta, mas tem algum gênero de música, né, e algumas coisas que a gente tem que dar uma situada, tá entendendo? Que não adianta, cara, ou então não é aqui que vai trazer ser, essa originalidade. A energia não vai vibrar aqui, não vai tomar Tem que ter essa identificação, né? outras situações, tipo, puta, às vezes aparece alguma situação do cara chegar e falar, puta, vamos usar isso para fazer ajuda para alguém ou coisa do gênero. E às vezes a gente abraça e fala, puta, vamos. Aí você vai ver que a pessoa não quer nada daquilo. Puta, é frustrante. Acontece bastante, cara. Sabe? Já aconteceu agora. Então, a gente é muito. Então, geralmente, a gente já tem um tipo de atendimento. Quando ele ligou, né? Alguma coisa falou, fala, liga. Escuta o que ele tem que falar. Que estranho, né, cara? Vamos lá.
Despertou. Mas porra, cara, não, escuta. Tá. Não foi, mas foi isso mesmo. E seguiu o coração, vamos embora. Aí, de repente, soltou, né? Eles não sabiam explicar direito o que é. E não tinha nome, você tá lembrado disso? Nada, não tinha nada. Era muita Nada. coisa guardada que queria expressar, mas não sabia precisava de contextualizar ajuda, e tá ligado? Só pôr o pé lá, Foi um pôr o grito. primeiro pé. Foi um grito de ajuda que eu dei, sabe? A gente via que era uma mola tensionada, tá entendendo? Que queria explodir, sabe? Queria soltar, mas não entendia. Não tava entendendo. Aí Deus contou com uma ideia, fiquei vendo e falei, pô, cara, né? E eles estavam mais preocupados. Vou ajudar em esses justificar retardados. do que qualquer outra coisa. É, isso mesmo. Não é verdade? Tentar se encaixar, né? Eu queria ser aceito. Isso mesmo. Eu queria ser aceito, mano. Aí de repente. Eu queria ser adotado. Aí a gente chegou e falou Pelo assim, Carlão. pai, é isso aqui. Ó, meu pai aí, ó. Aí eu cheguei e falei, é isso aqui, vamos lá. Aí, senta aqui. Aí nós colocamos eles para sentar para conversar. Tá lembrado? Lógico. Né? Aí eu olhei pra cara do Diego, olhei pra cara da Nana, todo mundo olhou pra cara. Fala, esses caras é doido. Aí soltando e puta, cara, só surpresa gostosa, só coisa boa tá vindo, eu achei muito legal. Legal. Legal, E cara. agora eu tô vendo que tá tendo uma segunda surpresa que eu achei bacana também, estamos de boa, estamos com o pé atrás, mas estamos ali aí, estudando. Vamos seguindo. Show. Não, você tá com o pé Gratidão, atrás cara. do quê? Não, eu tô conhecendo aí. Ah, gente. tá. É que ia rolar uma pesada aqui, galera. Pra quem não sabe, o Carlão é mestre de capoeira também, né? Na época eu quero aparecer uma pessoa ainda. Mas um tapa dele já era, né? Game over. Não, aí já era, irmão. E Não tem ninguém pra contar a história, não tem nem despertar. o tapa dele você desperta pro outro plano. Você vai pra outro lugar. Já tomou ayahuasca antes? É tipo isso. E encerrando hoje o nosso podcast, queria muito agradecer de verdade, irmão. Deixa eu... Queria, antes de encerrar, posso? Tá, Tem mais uma logo. coisa que eu quero- Irmão, você tá queria que eu- entendendo que isso aqui é seu? Tá, arro. Vai embora. O Philly, além de cuidar do jardim, além de ser do esporte, além de ser formado em yoga, que todo esse Nem- processo, nem ele cheguei tem uma nesse mente processo. muito criativa, assim, né? E aí eu queria que você trouxesse um dos seus poemas aí pra todo mundo ouvir. Rapaz! Escondeu o ouro. Da hora. Da hora. Esse cara é Vou incrível. ver um aqui que... Nossa, irmão. Faça É de assim, primeira deixa mão, eu- porque eu nunca vi. Nós tem tudo isso Nossa, de você amizade. acredita que hoje eu tava Pensando nisso. pensando, eu falei, mano, eu vou fazer um poema pra meditação, mas eu não desenvolvi ainda. Vamos ver se a gente faz um trabalho. Mas eu vou falar um aqui. Que eu não lembro de todos, eles são complexos, porque o poema, às vezes, você escreve e não é pra você. É pras pessoas, né? Olha. Vou ler um que chama Felicidade Virtual, que eu fiz durante a pandemia, né? Talvez um viajante ávido, por instinto ou consequência. Gostos semelhantes a de quem mesmo me segue, ainda na busca até o fim. Talvez com mais propriedade, originalidade, quase sempre sem maturidade, creio eu. Muitos rostos tenho de encarar, o pior deles, o meu. No intuito de postar a minha busca virtual pelo caminho das minhas verdades, virtude. E diante da demanda da mentira, não me siga. Por favor, não me siga. Mas leia minhas escritas, onde o meu legado é maior que a minha própria vida. Graças. Caramba, irmão. Arrebentou. Lindo. Felicidade virtual. É louco, irmão. Porra, show, cara. Muitas graças. E ele tem uma caligrafia. Eu ganhei dele Começar a postar um quadro que ele fez, escreveu um poema. verdade, te dei- Você lembra? Eu não sei de qual. No Chai lá, né? É, Amigo Chai. amigo Chai. E ele escreveu, assim, ele tem uma caligrafia linda. E aí fez aquele papel queimadinho nas bordas, enquadrou, assim, no vidrinho. É um artista, Ele é né? um irmão? artista fino. Eu ganhei um livro dele, né? Que ele deixou uma... A dedicatória também. Dedicatória, isso mesmo. E aí... Esse livro
Foi você que me recomendou o Poder do Agora. Ah, Poder do Agora. O Poder do Agora. E o Poder do Agora foi o primeiro livro que eu fiz. Como assim? Filho, Te você dou tanto nunca amor me e deu carinho. nada, Você filho. sempre tá em meus Não, pensamentos. nada, minhas você nunca orações. me deu nada escrito, filho. Você viu que ele é meio carente, né, filho? Vai ter que dar um pra Sim, ele vem. agora. Fala assim, você nunca me escreveu nada. Você nunca me escreveu nada. Só virtualmente. Só Escreve um poema pra ele, filho. Escrever um poema pra você. Manda uma Um foto poema sua. do Despertar, É isso, Isso, irmão. manda um poema que eu vou ficar feliz. dedicado ao Ao despertar. Rafael Paiva. É isso Boa. mesmo. É isso. Satisfação, viu, irmãos? Nossa, de Como eu sou verdade. cara de pau, o espaço aqui, se você achar que merece, vai ir pra parede, tá? Caso bateu. Opa, vou trazer pra vocês. Satisfação, irmão. Tô falando, irmão, você não tá entendendo os caras que eu encontrei, mano. É esse lugar Não tá assim, entendendo. que eu procurava também de poder mostrar um pouco de coisas que eu sei que às vezes eu escondo por um certo medo de julgamento, de e que é intrínseco, não tem como. Tem hora que ele quer soltar, tá ligado? Então, esse lugar aqui da nossa amizade, na nossa tribo, é um lugar que eu consigo me expressar na minha mais pura plenitude. A sua mais pura verdade. Porque vocês acreditam no que eu tenho dentro de E a mim. gente conhece algumas pessoas, assim, nosso grupo tem essa A questão gente mesmo. acredita em nós. Muitas pessoas que começam assim, encontram a gente e falam assim, meu, nossa, eu nunca me senti tão bem. Consegui ser eu mesmo como quando eu tô com Porque vocês. você pode ser assim, quem né? você é, Várias tá tudo pessoas têm suave, isso com a gente. Suave na nave. Essa questão a gente não tem preconceito nenhum, não tem essas quebras, não tem muitos dogmas, a gente é bem Sem aberto. né? discriminação, E é engraçado sem que às várias vezes eu fico, áreas. tipo, trabalhando num ritmo muito forte, assim, frenéticozão, assim, trabalhando e tem que ter uma postura profissional bem forte, né? E fazer e tal, e postura. E aí, quando às vezes a gente vai lá na Araúna, lá, se encontrar e tá toda a rapaziada, eu já chego gritando e... Os caras, vixe, Quer como é que soltar. ficou a fantasia? Tava irmão, preso. eu tô preso. Tava amarrado. Amarrado. Aqui eu posso ser quem eu sou. É nosso, verdade, é ó. nosso Tem sagrado, esses suspiros, né? nosso sagrado masculino, né, mano? Onde a gente mostra as nossas vulnerabilidades também, esse lugar do machismo também, né? De se expressar e colocar em pauta aquilo que a gente tem como ilusão, como desejo, como anseios. E é bom fazer essa partilha, né? Com certeza. Aí nós, como homens, assim, a gente tem essa questão que a gente se trata com carinho, né, meu? A E gente não faz é bem, essa né, questão mano? de... Não, a gente A gente dorme junto. Dorme com o quilo aí que você vai ver, viu? O filho já dormiu com o quilô, né? Suave. Cadeira Não de estaria rodas aqui dos hoje, né, caralho. caralho? Esses caras embaçados. Era por isso que ele não tava muito bem? Era por É isso que ele não as tava muito branquelas, né? Muito antes Você ele ter viu? comido As o médico. branquelas. Por isso que ele não tava muito bem Você na hora viu, que que ele eu falei, chegou? você viu que eu falei pra ele? Eu falei, vai lá em cima lá, que o quilô te ajuda. Aí você viu que ele desceu e foi tomar um ar lá fora. Foi. Ele desceu e foi lá pra Ih, fora. chamou o quilô aqui, mano. Logo que louco. Pra deixar a galera assustada aí, mano. Ele só passou aqui. Você vê o filho depois de cadeira de roda, gente. Vamos encerrar. Que o Bill ainda tem que voltar pra São Roque, né? Irmão, eu vou te liberar mais cedo hoje, hein, mano. Não vai falar do Ele vai RH, me não, matar. irmão? Hoje eu não vou falar com o RH, vou deixar passar batido. Essa ideia vai longe. Mas, filho, de verdade, irmão. Irmão, gratidão. Gratidão, pai. Obrigado, hein, mano. De verdade, meu. Eu tô muito feliz que você veio. Obrigado pela sua palavra. É uma honra demais. Você é um cara Gratidão, viu, muito... irmão? Gratidão mesmo, velho. Tamo junto, Nossa, velho. mano, quanta Obrigado sabedoria. por toda essa sabedoria que você vem trazendo pra galera aí, de verdade, irmão. De verdade, irmão. Você Muito é obrigado. pequenininho, mas você tem uma potência, papai, que eu vou te falar, Gratidão hein, por, meu. por reconhecer Essa esse calmaria. lugar que às vezes a gente não reconhece. Ô, Diogo. Leonino. Gratidão aí por você ter vindo aí também, irmão. tira essa garrafa Compartilhado junto com a gente aí, velho. Obrigado mesmo aí. Eu sei que vocês são amigos de mil anos aí. Sim, estamos 12 anos, E né? uma- Mais ou menos que a gente tá caminhando junto, assim, né? Uns 12? Bota. Uns 12 por aí. E o legal é que ele é essa questão da criatividade, ele é criativo e ele inspira a ser criativo, né? Com certeza. A gente trocando altas ideias numa vez na praia também, né? Foi de onde saiu o nome Afinamento e várias ideias a gente É, ele começar a te montar empolga esse ser grupo. você e ser nessa você, época né, a gente já mano? falava também sobre expor, sobre se comunicar, sobre fazer algo assim, só que precisava do manifestador. Caramba, eu tenho tanta coisa pra Precisava de Aí alguém, o cara né, demorou, entendeu? Trabalhar o cara, lapidar e pá. Vai. Você... Vai agora, vai. Marcha, moleque. Entendi. Mil grau. Obrigado, de verdade. Satisfação. Sou grato Eu pela tô sua muito- vida. Também. Da hora, irmão, te amo. Te amo.
Todos vocês são Ô, foda. mano, grato pela sua vida. Ô, mano. cara, você sempre na boca, hein, irmão? Sai pra lá, irmão. Te amo, irmão. Esse cara é foda. Mano, queria muito agradecer a participação do Diogo. Ele veio semana passada e essa semana ele veio te acompanhando, trazendo todo esse conhecimento. Foi muito bom ele ter vindo, porque ele agrega muito essa questão da sua vida. Ele sabe muita coisa da sua vida, então isso ajudou muito hoje trazer essa mensagem. Muito importante e eu tô muito feliz, de verdade. Feliz por ter colocado o pé no lugar certo, começado com o pé direito também. E tá tomando essa proporção e a gente nem começou. A gente não lançou nada ainda. Tá bonito. E tá desse jeito, sabe? Então, nas próximas semanas vai vir pessoas também, tipo... E eu quero, falando pra você também, eu quero contar a história, eu quero trazer as pessoas muito próximas a nós, que fez esse despertar, e cada um contar esse pedaço dessa história. E a segunda pessoa que fez isso junto foi você. Então, hoje você foi o segundo por causa disso. Então, isso é muito importante. Então, quero agradecer demais pela sua vida. Queria que você deixasse um alô para quem você quiser, que agora é a oportunidade, irmão. Você tá na TV, irmão. Você pode mandar um beijo para quem você quiser. Você pode fazer o que você quiser, irmão. É todo seu. Cara, eu queria... Você tem que ficar olhando pra... Pode olhar, irmão. Vamos perder isso. Não, suave. Eu queria agradecer o convite dos garotos e o despertar só tá começando. E eu acho que é isso. Contextualizar dentro desse campo que a gente veio, né? O despertar, ele tem uma linha tênue e ele vai despertando várias outras pessoas, que é o que a gente... o que acabou acontecendo com a gente, né? Viemos de uma linha e tal, trazendo mais pessoas. E afinamento do ser é isso também, esse acolhimento pra gente poder adentrar campos mais conscienciais, né? Entender mais a vida, as pessoas, sem julgamento e tal. Então, pra mim, tá sendo uma satisfação estar aqui, podendo me expressar e vocês acreditando no meu trabalho assim como eu acredito no de vocês, né? E fazer essa simbiose maravilhosa de seres humanos incríveis que nós somos. E estamos abertos aí, quem quiser adentrar esse campo também, conhecer a gente. Se você se identificar, Vem né? aqui trocar uma ideia. Diogo, sua vez agora. Tem alguma coisa pra falar, Di? Satisfação. Gratidão, filho. Peguei no pulo, né, papai? Satisfação. Márcio. Legal. É isso, já falei bastante já. Fechou. É isso, gente. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar isso com o seu amigo. Se você se identificar, se você achar isso legal, se você gostou disso aqui, se você tá adorando isso aqui, por favor, ajuda muito a gente, que a gente vai precisar para poder passar essa mensagem pro mundo. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu, galera. Forte abraço. Obrigado. Arro.